Boa noite, família. Uma alegria estar aqui com vocês essa noite, falando da palavra de Deus, daquilo que Deus quer tratar com a gente, né? Tem colocado no nosso coração e quer tratar com a gente. Você acredita que Deus já vem tratando a sua vida? Que você não é a mesma pessoa que costumava ser? Você tem crescido em Deus, você está progredindo em Deus, e isso é muito bom. E a gente olha para a gente, né? A gente às vezes não se percebe crescendo, aprendendo, né? Ficando mais íntimo de Deus. Às vezes a gente não se percebe. Mas a gente olha para outra pessoa, olha para essa pessoa que está do seu lado. Você percebe que ela está caminhando, ela está crescendo, então você também está, porque você está nessa pegada junto com a gente, você está nessa caminhada. E você que está aqui nessa caminhada de fé, quinta-feira, caminhada de fé, com certeza a sua fé está crescendo, está se tornando uma fé mais consistente. E eu creio em nome de Jesus que você vai muito além, porque Deus tem muito mais para você, amém? Gente, nós estamos aqui na caminhada de fé, então é legal a gente falar sobre fé, né? E no domingo, a gente estava falando... Quantos estiveram aqui no domingo? Domingo pela manhã? Ai, tem gente que não veio. Então, a gente estava falando sobre como a gente tem fé, a gente já viu Deus fazer tanto milagre, e a gente percebe tanta coisa legal acontecendo na caminhada, na vida espiritual. É milagre, é cura, é restauração de família, é tanta coisa acontecendo, pessoas crescendo espiritualmente, isso é o mais importante, salvação. Mas às vezes a gente olha e a gente acha que isso é para outra pessoa. A gente vai orar, quando ora pelos outros, amém, não, Deus vai curar. E quando às vezes a gente vai orar, a gente vai pedir algo a Deus, a gente fica naquela assim, sabe, será que é para mim mesmo? Será que isso vai acontecer comigo? Será que funciona para mim? E muitas vezes a gente ora naquela assim, né? Vamos orar e vamos ver o que Deus vai fazer, vamos ver o que Deus vai falar, vamos ver o que vai acontecer. E a gente precisa trazer à memória que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. A gente precisa trazer à memória que a gente falou no Dia dos Pais, de que Ele é um Pai de amor. Deus tem trabalhado muito isso no meu coração, porque a minha referência paterna não foi uma referência paterna de amor, de dedicação, de cuidado. E eu tive muita dificuldade durante muito tempo de ver Deus dessa forma, como um pai que me ama, que cuida de mim, que quer o melhor para a minha vida. E isso, gente, não é assim. E vou dizer para você, se você se vê nessa dificuldade, tudo bem, não tem importância que você se veja. Sabe o que é importante? É que você não permaneça. Sabe, quando a gente não entende algo da palavra de Deus, não tem nenhum problema com isso. Nós estamos aqui para ajudar você nessa caminhada. Quando eu digo nós pastores, pastoras, mas o seu líder de ministério, outros irmãos da igreja, a gente está aqui para te ajudar. Não tem problema, não há nada de errado nisso. O que há errado, gente, é a gente não se importar. Eu não entendi, também não me importei, tudo bem, não faz diferença, não vai mudar nada mesmo. Agora nós temos um problema, você entende? Que nós estamos aqui para te auxiliar. Se você não entendeu alguma coisa, você é irmã, pode me procurar, procura a Lohane, procura a pastora Grace, pastora Aninha. Se você é homem, procura um dos pastores, procura um líder de ministério. Mas não vai para casa na dúvida. Nós não estamos aqui para debater, discutir Bíblia com ninguém, mas se você não entendeu algo, a gente vai ter o maior prazer em te ajudar nisso. E Deus tem me levado a isso, e eu creio que tem levado você também. E se você ainda não percebeu isso, mas Ele quer te levar também para esse momento em que você começa a ver Deus como um pai que te ama. E isso vai fazer toda a diferença na nossa fé. Porque quando a gente começa a entender que Ele é esse pai que nos ama, que Ele é esse pai que cuida de nós. Já viu criança assim? Quem já teve criança pequena e tem, sabe como é que é? Você põe a criança assim no lugar, no alto, e o pai faz assim, ó. Vem, meu filho, pula. Ele pula ou não pula? Por que ele pula? Porque ele tem certeza do amor do pai. Ele tem certeza que o pai vai cuidar dele. Ele tem certeza que o pai não vai, vem, filho, pula. E opa, não. Ele sabe que a mão do pai vai estar ali. Então, quando a gente começa a perceber Deus como o nosso pai, esse pai amoroso, esse pai que cuida, esse pai que está ali, que a mão dele está aqui, gente, a tua fé decola.
sabe? Porque você acredita mesmo, é para mim, sabe? É comigo, Ele me ama, Ele cuida de mim, as coisas acontecem sim na minha vida. E a gente quer caminhar um pouco mais nisso. Sabe, a fé, ela tem algo, um instrumento que ela se apropria para funcionar. Sabe que instrumento é esse? A voz, a fala, a boca. A fé, ela vai funcionar. Tudo que você vê na palavra de Deus, antes houve uma palavra, não é? Criação do mundo, haja, 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 e assim foi acontecendo. Aí você vê Jesus mandando o mar acalmar, tempestade acalmar, Jesus repreendendo enfermidade, Jesus expulsando o demônio, o tempo todo havia uma fala. Um dia Pedro e João estão indo para a igreja num culto de quinta-feira à noite, caminhada de fé. E quando eles vão entrando, tem um homem na porta, esse homem está mendigando. E ele pede algo a eles, e eles dizem para esse homem, Pedro diz para ele, olha para nós, olha para mim, veja quem está em mim, veja em quem eu creio, veja o que sai de dentro de mim. Poder, força do Espírito Santo, e diz para ele, nós não temos ouro, nós também não temos prata, mas o que nós temos, o que eu disse que nós temos? Poder, Espírito Santo fluindo, cheio, transbordando. Mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. Foi antes ou foi depois do mendigo levantar, do aleijado levantar? Foi antes. Em nome de Jesus, levanta e anda. Imediatamente o que aconteceu? O homem se pôs de pé e andou. Sabe? E a gente precisa, e hoje é sobre isso que a gente quer falar, como a gente precisa liberar essa palavra, como a gente precisa liberar esse poder. Nunca houve nada que aconteceu só com o movimento. Pedro e João falaram para ele, foi assim? Não, houve uma palavra. Davi, antes de derrotar Golias, você lembra o que ele fala? Golias, lá roncando toda a valentia dele, ele diz, ainda hoje, o Senhor vai te dar nas minhas mãos, eu vou decepar a sua cabeça, e o seu corpo, a sua carne, de todo o seu exército, eu vou dar às aves do céu, ave de rapina, e os animais da terra vão comer. E o que aconteceu? Exatamente como ele falou. Você fica perplexo com isso? Não. É a fé se apropriando de um instrumento muito importante, a fala. Só que no domingo eu também disse assim, que algo que pode muito te edificar, também pode ser algo de tropeço para você. Algo que pode ser muito abençoador, também pode ser. Lembra que eu falei do celular? Meu esboço está aqui, a Bíblia está aqui, mas o mesmo celular pode ser um momento de distração. A gente vem para a casa de Deus com o celular na mão, minha Bíblia está aqui, está tudo aqui, na maior da boa intenção. No meio da pregação, o celular vibra. Aí a gente é tentada a dar uma olhadinha, não posso deixar de responder. Não pode deixar de responder. Vou lá fora rapidinho para responder. Ou então a gente responde aí mesmo, né? Então, a mesma coisa, e assim também é a fala. Esse instrumento que a fé se apropria, ela também pode ser usada de maneira errada, de maneira negativa. Quando ela é usada da maneira correta, ela vai abençoar. Mas quando ela é usada de maneira errada, de maneira negativa, loucamente, displicentemente, a gente pode amaldiçoar a vida de alguém. E tem muita gente amaldiçoando a vida dos outros. Tem muito líder amaldiçoando a vida do cristão, dizendo, se você for para lá, se for para aquela igreja lá, se não fizer isso, aquilo, aquilo outro. Se você não comprar o desafio, sabe, vai vir sobre você. Você pecou, pois agora as coisas ruins vão acontecer. Se prepare, irmão. Seu filho vai ficar doente, vai acontecer não sei o quê, e é desgraça acima de desgraça. A gente emprestando a boca para algo, para a maldição. Mas não foi isso. Não é isso o propósito de Deus. O propósito de Deus, Ele nos dá poder, Ele nos dá autoridade. E a nossa boca é para liberar a palavra de bênção. Você pode dizer amém? Gente, eu já me empolguei aqui, eu já comecei a pregar, mas deixa eu fazer uma oração primeiro. Vamos fazer uma oração? Eu quero ler aqui com você só um versículo para a gente meditar nesse assunto. Provérbios 18, 21. É muito legal você ler
o capítulo todo de Provérbios 18 em casa, mas eu quero ler aqui um versículo que diz assim, e esse versículo eu não estou lendo ele isoladamente, sem contexto não, tá, gente? Foi visto o contexto, tudo direitinho, ok? A gente pode aplicar aqui. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que ama, aquele que a ama, aquele que vive por ela, vai colher o seu fruto. Então, se eu libero palavra de maldição, eu estou lançando semente de maldição, que fruto que eu vou colher para a minha vida? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente libera, com a nossa boca. E a gente faz isso no cotidiano. A gente vai fazendo isso assim. Vamos fazer uma oração? Eu quero que você repita comigo, feche seus olhos, repete comigo, Pai, eu abro o meu coração e recebo a Tua palavra nessa noite. Eu deixo o meu espírito alerta, a minha alma submissa a toda verdade que será ministrada. Fala comigo e que a Tua voz provoque toda mudança necessária dentro de mim. Porque eu quero viver o Teu propósito para a minha vida. Em nome de Jesus, amém. E você que quer mesmo, dá um aplauso para o Senhor, dizendo, eu quero mesmo, é para mim essa palavra. Eu estava dizendo, antes da gente orar, gosto dessa oração, que a gente libera o coração para o agir do Espírito Santo, né? E a gente mantém a mente nele, na palavra. E eu estava falando para vocês como a gente pode, a boca que ela é usada e para abençoar, ela também pode ser usada. E isso já está tão assim, incutido na gente, já é uma ideologia de morte. E essa ideologia de morte, ela vem sendo ao longo do tempo inserida na humanidade, que a gente nem percebe, a verdade é essa. E, pastora, me dá aí um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Se você tiver com muita vontade de comer uma coisa, como é que você fala? Eu estou vivendo de vontade de comer. Eu estou morrendo de vontade. Se você estiver muito cansado, você chega em casa e você diz assim, hoje meu dia foi demais. Eu estou viva. Você fala como? Eu estou morto. Eu estou morta de cansada. Não é assim? Se você estiver com muita saudade de alguém, você diz, nossa, gente, quanto tempo que eu não te vejo. Eu estava vivendo de saudade de você. É assim que você fala? Não. A gente fala, sabe como? Cara, eu estava morrendo de saudade. Nossa, eu estou morrendo de vontade de comer isso. Eu estou morrendo de saudade. Eu estou morto de cansado. Quantos pais olham para o filho e dizem assim, mas eu vou matar esse garoto. Mas eu vou matar. Vai matar? Não vai matar. Provavelmente não, eu espero que não. Mas sabe que isso já está incutido, a gente fala nem que seja da boca para fora, mas já sai, não é isso? Já sai assim, eu vou matar, não vai matar, é força de expressão, calma pastora, ninguém vai matar ninguém, é só força de expressão, faz parte da gente falar assim, é a ideologia de morte incutida na humanidade e no pensamento humano. Sabe? E a gente quando entende isso, e a gente começa a perceber isso, a gente precisa começar a mudar isso, gente. É para ontem, é urgente. Só que a gente não faz isso. Olha, eu estou dizendo, é uma ideologia de morte que veio ao longo do tempo sendo introduzida na humanidade. É da noite para o dia que a gente muda? Não. Mas a gente vai se esforçar, a gente vai tentar, a gente vai estar alerta, a gente vai estar agora, como diz aí a linguagem do pessoal, vamos estar ligado. Entende? Para a gente não liberar. E uma vez que libera, na mesma hora cancela a palavra. Eu vou matar esse garoto. Em nome de Jesus, não vou matar não. Tá cancelada essa palavra. Meu filho é uma bênção. Eu estou aqui para ser bênção na vida dele, não é para ser homicida. Sabe? Se você liberar, negue essa palavra. Sabe? Tira a autoridade dela. Tira o poder dela. E profetiza algo bom, e profetiza algo de bênção sobre a sua casa, sobre sua família. E a gente tem visto isso o tempo todo, essa ideologia, e as pessoas emprestando a boca, emprestando a palavra para algo que não é bênção, que não vai abençoar ninguém. Mas o Espírito Santo não está dentro de nós? Nós não somos instrumento dele? Olha, gente, o poder vem do alto, alto e sublime trono.
Ele vem de lá, ele passa por nós e ele chega nas pessoas. Ele não pode vir de lá e eu não posso reter. A minha vida tem que ser uma vida que abençoa. Você pode dizer amém? Porque a sua vida tem que ser uma vida que abençoa. Você pode dizer isso comigo? A minha vida é uma vida que abençoa. Você abençoa outras pessoas, sabe? E assim é na vida de todos nós. A glória vem, a glória chega, a glória passa e vai alcançar outra pessoa. O poder vem, o poder chega, o poder, sabe? Eu não posso reter. Quando eu retenho, Ivone? Quando eu acho que é por mim, quando eu acho que fui eu, quando eu acho que é só a minha oração que funciona, é só o meu conselho que restaura casamento, é só a minha bênção que vale, é só se eu tocar a mão, é só se eu... Negativo. Isso é para todos nós. Diga, isso é para mim? Isso é para mim? Isso é para você? É para todos nós. Esse poder está em todos nós. Somos nova criatura, recebemos Jesus. Temos uma nova natureza. Agora é a natureza de Cristo que está em nós. O poder do Espírito Santo habita dentro de mim, habita dentro de você também. E às vezes a gente olha para a gente e pensa assim, ai, mas eu sou, sabe, eu sou tão pequenininha, eu sou o menor da casa do meu pai. Mas é para você também. Essa bênção, esse poder está em você e é para você. E é para você para quê? Para você sentar e aproveitar e profetizar coisas boas só sobre a minha vida, sobre meus filhos? Não. Esse poder está sobre você, para que você seja bênção na vida de alguém. E eu quero muito ensinar algo para você. Se você vai passando na rua, você escuta uma freada de um carro e alguém foi atropelado, você não estava ali à toa. Você tem autoridade no mundo espiritual para virar a mão para lá e dizer, Senhor, tenha misericórdia daquela vida. Senhor, socorre, atende. Sabe? E você vê qualquer coisa ruim, você tem autoridade para desfazer as obras do maligno. Para isso nós fomos chamados. Para isso Jesus veio, para desfazer as obras do diabo. E o mesmo Espírito, a Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita dentro de nós, habita dentro de você. Diga, Ele habita dentro de mim. O Espírito Santo habita dentro de mim, Ele habita dentro de você. E você tem poder para desfazer algo ruim. Quando você vê casal de vizinho lá brigando, discutindo, chamando... Ih, a coisa está... Não. Em nome de Jesus, esse espírito que está lá, fazendo essa confusão, jogando um de contra outro, com gritaria, com xingamento dentro de casa, com palavras ruins, em nome de Jesus eu te repreendo. Olha, aquela pessoa, ela ter levado essa situação para dentro de casa, ela ter invocado, ela ter aberto uma porta, mas na sua presença, o espírito das trevas tem que obedecer. Na sua presença não vai acontecer. Que aconteça quando eu sair daqui, se é o que vocês querem. Mas agora, na minha frente, não vai acontecer. Porque a autoridade naquele lugar está sobre mim. É a autoridade que vem do Senhor, que vem dEle. E Ele deu à igreja, é isso que a palavra diz. Ele deu à igreja. Então essa autoridade está sobre você. Então cuidado com o que a gente fala. Porque a palavra diz, Provérbios diz que o coração se alimenta do que sai da boca. E aí a boca fala do que o coração está cheio. Você percebe que fica assim, ó. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente vai deixar sair aquilo que o nosso coração está cheio. Mas o meu coração está cheio do Espírito Santo? Então é isso que tem que sair, palavra de bênção, e não palavra de maldição. Sabe? Eu sou um rio. Esse rio vem do trono. Há um rio que desce do trono de Deus, lá da morada do Todo-Poderoso. Então a minha vida está cheia desse rio. Eu sou um rio, eu sou uma fonte fluindo água limpa. Eu não sou uma represa. Eu não sou um valão, eu não sou um lugar de água podre. Então da minha boca tem que sair de dentro de mim o que dentro de mim está cheio. E o que está cheio? O que o seu interior está cheio? Cheio do Espírito Santo, cheio da palavra de Deus, cheio de amor pelo Pai, cheio de compaixão pelo próximo. Então é isso que você vai fazer. Você vai usar a sua boca para profetizar, porque você está cheio de compaixão, você está cheio de amor, amém? Você pode dizer amém? Se você é essa pessoa que está cheia de amor e de compaixão,
Não conseguimos ficar indiferentes ao sofrimento alheio. Não conseguimos. O amor de Deus não nos permite isso. Ele enche o nosso coração de compaixão. E a gente precisa liberar palavras de bênção, palavras de vida. Mas se eu empresto a minha boca, sabe um instrumento muito usado? A crítica. A crítica pode acabar com uma pessoa, gente. Pais que criticam demais os filhos, não é isso, Aninha? A pastora Ana ensinou aqui da outra vez para a gente. Sabe, a gente tira o direito daquela criança crescer saudável. Sabe, ter uma vida saudável. Bota um monte de complexo na criança, um monte de trauma, um monte de coisa ruim, atrofia o aprendizado da criança, fica sem cabeça, não consegue aprender. A criança é burro, ele tem limitação. Bota explicador, bota aqui, bota ali. Não sou contra não, mas, sabe? E às vezes foi só uma palavra que a gente disse. E que a gente precisa desfazer agora essa palavra. A gente precisa ir no mundo espiritual e falar em nome de Jesus. Eu quebro toda a palavra que eu mesma falei, ou eu mesma possa ter falado sobre meu filho. Pois agora eu quebro em nome de Jesus e eu abençoo. Eu abençoo ele para seguir em frente, eu abençoo ele para prosperar. Eu abençoo ele para crescer, para se desenvolver, para estudar. Eu abençoo ele nos seus relacionamentos. E essa é a nossa boca, a gente sai abençoando. Porque foi para isso que fomos chamados. Quantos casamentos em crise porque só tem crítica. É um criticando o outro o tempo todo. Aí começa a ter conflito, começa a ter crise dentro do casamento. Sabe? Por quê? Porque a gente está usando a nossa boca de maneira errada. Em vez da gente profetizar coisas boas, a gente só está liberando crítica, palavra de crítica o tempo todo, de crítica. Sabe? E para o crítico nada está bom nunca. Se está cheinho, está gordo demais. Se está magrinho, é muito magro demais. Se é alto demais. Nossa, você precisa ser grande desse jeito. Sabe? Você deve conhecer, de repente, alguém assim. Cheio de amargura. Normalmente, as pessoas críticas, elas têm uma carência para elas, né? Elas querem uma aprovação de qualquer maneira. Então, o que eu faço? Eu diminuo o outro para que eu me sinta melhor. Então, eu critico o tempo todo, Porque, na verdade, eu tenho um complexo de inferioridade. Eu não me acho suficiente, eu acho que eu não sou. Então, eu começo a desfazer. Se por acaso alguém aqui, gente, tinha essa prática, em nome de Jesus, para com isso. Quando você tiver vontade de criticar, você faça um elogio, abençoe. E se você criticar, volte atrás. Diga, não, eu cancelo essa palavra em nome de Jesus. Porque eu estou entendendo que a minha palavra tem poder e tem autoridade. A minha, pastor, é a sua palavra. Todos nós aqui temos autoridade nas nossas palavras. E o nosso modelo, gente, é Jesus. O nosso modelo é Jesus. Mas isso não é da noite para o dia. Você está sendo aperfeiçoado. Você acredita nisso? Amém, né? A gente acredita nisso. Nós somos desses que creem que nós estamos sendo aperfeiçoados. A cada dia Deus tem nos ensinado. E como temos aprendido nessa casa, como temos aprendido, palavra que sai de cima desse altar, a gente sendo aperfeiçoado, Deus nos ensinando todo dia. Então não se sinta mal se você errar, não se sinta mal. Como eu disse, não tem problema. O problema tem a gente permanecer erradamente. É a gente lembrar. Se você fizer crítica para alguém, você vai lembrar desse dia. Você vai lembrar de eu aqui em cima do altar dizendo para você, desfaz essa palavra, volta atrás e abençoa, sabe? E aí se você se lembra, você diz, deixa para lá. Aí então agora temos um problema, porque você vai permanecer fazendo isso. Mas a gente não quer. E a gente entende que nós estamos sendo aperfeiçoados em Deus. Ele está nos ensinando. Eu não venho a cada domingo à toa. Eu não venho a quinta-feira na caminhada de fé à toa. Eu venho porque eu tenho fome e sede de Deus. Porque eu quero aprender. Porque eu quero crescer na graça e no conhecimento de quem Ele é. E de quem eu sou nele. E você nele. Você é profeta. Você é um agente transformador. O poder para transformar. O caos que nós temos visto, está em você. Está em você. Você crê nisso? Diga, está em mim. Eu tenho esse poder. É o Espírito Santo que habita dentro de mim. É o Espírito Santo que habita dentro de você.
Você tem autoridade e poder delegado pelo próprio Cristo para transformar o caos. Esse poder transformador está na igreja, não está no Estado, não está nas leis, não está na punição, está na igreja, está em reconhecer o poder de Jesus agindo em nós e através de nós. Para Deus trabalhar através de nós, Ele vai precisar trabalhar na nossa vida. A gente vai precisar aprender. A gente vai precisar abrir mão de coisas que não estava certo, que a gente entendeu agora. Coisas que nós estamos aprendendo, estamos crescendo. E agora a gente está aprendendo. Então a gente vai abrir mão das coisas passadas. Daquilo que a gente fazia que não estava legal. A gente vai abrir mão disso agora. E a gente vai passar a abençoar. Porque olha, se 2 ou 3 concordarem, é complicado. E aí a gente fala uma palavra, a gente diz assim, não dá, assim não dá, eu não quero mais, hoje, também não dá para mim, também não quero, 2 já concordaram. Você entende? Como a nossa palavra tem poder. Aí 2 concordam, mais o capeta já são 3. 3 concordando agora que a coisa vá ladeira abaixo. Você entende? Por que a gente tem que vigiar com as nossas palavras, com a nossa boca? E uma vez que a gente fala, e uma vez que a gente libera, não está tudo perdido. Diz assim, ó, lembra quando a gente era criança, dizia assim, palavra de rei não volta atrás. Quando você quer assim, eu vou ficar no time tal. Não quero ir para aquele time. Não pode mais. Você falou que estava naquele. Palavra de rei não volta atrás. Nesse caso, a palavra vai voltar atrás, tá bom? Se você liberar uma palavra e você perceber que ela não é uma palavra que abençoa a vida de alguém, em nome de Jesus, desfaz essa palavra. Diga, eu me arrependo, eu volto atrás, eu vou abençoar essa pessoa, eu vou abençoar essa vida, eu vou abençoar essa situação, eu vou abençoar isso aqui. Porque quanto mais eu chego na clínica da família e digo assim, não dá, isso aqui está uma bagunça, não tem nada, a coisa só vai, entendeu? Eu liberei, mas agora eu aprendi que a minha boca é uma palavra que pode transformar, da minha boca saem palavras que podem transformar a realidade. Então eu agora digo, em nome de Jesus eu falei, mas eu me arrependo. Eu tiro o poder dessa palavra em nome de Jesus. Eu quebro a autoridade dessa palavra e eu quero abençoar esse lugar. Eu quero abençoar essa pessoa, eu quero abençoar esse profissional, eu quero abençoar meu salário. E assim vai, e a gente vai abençoando. E aí vamos vendo as coisas acontecer. Porque Deus ia falando, ia acontecendo, e assim no final você vai ver assim, e viu Deus que era bom. Então a gente profetiza, a gente vê acontecer, e aí a gente dá graça. A gente diz como foi bom, como Deus mudou essa história, como Deus abençoou, como Deus agraciou. E a gente vai abrir mão da ideologia de morte. A gente vai abrir mão dessa coisa que foi incutida na humanidade e em nós, no nosso dia a dia, sabe? Do estou morrendo, estou morto, é isso. Quantas vezes eu falo e não estou morrendo não, estou morrendo de vontade não, estou vivendo. Se eu morrer eu não vou nem poder comer, então tem que viver, sabe? E a gente vai abençoando. Então, tudo aquilo que a gente já falou antes, e a gente percebe agora, quantas vezes eu falei, quantas vezes eu fiz. Você tem uma autoridade para dizer, a partir de agora vai ser diferente. A partir de hoje eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo, eu abençoo. Gente, preste atenção, olha aqui para mim, ó. Você não tem que dar uma nota de 100 cada vez que você abençoar alguma coisa, nem alguém. Até se tivesse, estava bem pago, mas não tem. É tudo de graça. É de graça. Abençoar é de graça. Então o que custa para a gente abençoar? O que custa falar, vai com Deus, Deus abençoe. Uma vez eu abençoei um médico com quem eu trabalhava, um anestesista. A cirurgia acabou, eu era instrumentadora, acabou tudo e tal. E antes dele ir embora, quando ele estava saindo, ele falou, tchau, 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 até o próximo plantão. Eu falei, tchau, tchau, doutor fulano. Não vou falar o nome porque tem internet agora. Tchau, doutor fulano, vai com Deus. O colega dele disse assim, pelo amor de Deus, você falou vai com Deus. Ele é ateu. E ele é ateu roxo. Ele não suporta, não sei o que. Ele não falou nada. Eu falei, achei até que ele não tinha ouvido. E o outro falou isso. Não tem problema não, doutor. Ateu também pode ser abençoado. Ele não crê em Deus, mas eu creio, pois a bênção está sobre ele, porque eu abençoei ele também. Ele não crê, mas eu creio, quem está abençoando sou eu. Você sabe,
Vamos abençoar, gente. Não olha para quem, só abençoa, só abençoa, só abençoa. Em vez de olhar para o caos e dizer, isso aqui está um caos, isso aqui está horrível. Não, a gente precisa abençoar e ver as coisas serem transformadas pelo poder da tua palavra. Porque você crê. Porque você crê que você tem um pai, porque esse pai te ama, ele cuida de você, seu coração está cheio de fé e você agora é um abençoador de vidas. Você agora é um abençoador. Você abençoa pessoas, você abençoa a situação, você abençoa lugares, você abençoa. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Você aceita isso? Você aceita esse compromisso de ser alguém que vai abençoar? Deus te convida para ser um gerador de vidas. Gerador de vidas, tal qual uma mulher. Ela fica grávida e ela gera uma vida dentro dela. Que milagre é esse? Uma vida dentro da outra sendo formada. Sabe? E ela dá à luz e vem mais uma vida. No mundo espiritual, você vai ser um gerador de vidas. Você vai gerar vidas. E você vai gerar vidas saudáveis, abençoadas, que também vão abençoar outras. Porque quanto mais abençoada a gente é, mais a gente quer abençoar. Sabe? A gente se percebe isso. Então, olhe bem nos olhos das pessoas. Não tenha medo. Quando conversar com alguém, olhe dentro dos olhos dela. E quando você disser, Deus te abençoe, não fala assim, tá, Deus te abençoe. Fale olhando para elas, olhe dentro dos olhos dela, para que ela saiba que você realmente está abençoando ela, para que ela saiba que você está liberando uma palavra para ela, sabe? E abençoe, abençoe, o tempo todo, só abençoe. Até a pessoa que brigar com você, que discutir, que te ofender, você fala, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Dentro aqui eu estou com vontade de dar um soco no olho dele, mas eu falo, Deus te abençoe. Eu não vou liberar com a minha boca. Não importa o que eu estou sentindo. A autoridade não é sobre meu sentimento, é sobre a minha boca. A palavra profética não é meu sentimento, é a minha boca. Então, abençoe, somente abençoe. Sabe? Seja você agora um gerador de vida. Seja você aquela pessoa que vai abençoar. Seja você a pessoa que vai abençoar próximas gerações. Tem uma geração vindo aí. E uma geração vindo aí muito perdida. Muito perdida. E eles estão precisando de, além de orientação, de alguém que os abençoe. Porque de palavra de maldição, de coisa ruim, eles já estão cheios. Cheios. Porque infelizmente, às vezes, há situação. Mas eles precisam de pessoas que os abençoem. Sabe? Que mostre a eles o caminho certo, mas que também os abençoe. Para que eles sejam uma geração frutífera. Então, sempre que você for abençoar, olhe nos olhos das pessoas e abençoe elas, para que elas saibam que você realmente está abençoando elas. Elas também vão olhar dentro dos seus olhos. E sabe o que elas vão ver aí? Elas vão ver Jesus em você. Elas não vão ver falsidade. Elas não vão ver cinismo. Elas vão ver Jesus dentro de você. Os olhos é a janela da alma. Deixa que as pessoas vejam como a sua alma é curada. Como a sua alma está cheia de Deus. Abençoe o tempo todo. Seja amoroso, seja motivador. Diga a palavra de bênção, de incentivo. De incentivo. Você vai conseguir, você vai chegar lá. Eu creio em você, eu acredito em você, meu filho. Deus colocou um potencial dentro de você. O Senhor vai te abençoar. Se não foi agora, mas olha só, na próxima acontece. Porque Deus está com você, você é favorecido, você é agraciado. Sabe, libera palavras de bênção, palavras de vida, palavra de incentivo. Você não precisa de aprovação humana, porque você tem a aprovação do seu Pai Celestial. Você tem a aprovação daquele que te criou. Ele é com você. Deixa eu te falar uma coisa, por que a gente não deve liberar a palavra ruim? Porque o céu fala a seu respeito. O céu fala a seu respeito e fala coisas boas. Deus fala coisa boa a seu respeito. Mas a gente vem tão machucado da vida e a gente acha que Deus só nos critica, que Deus só nos pune, que Deus só nos corrige o tempo todo. Não, Ele fala coisas boas a seu respeito. Ele diz, olha lá meu servo, olha lá minha serva Crazy.
Olha lá a minha serva Luísa, olha lá o meu servo Zé, olha lá o meu servo, olha lá a minha filha, olha lá meu filho. O céu está falando a seu respeito. Você é conhecido no céu. Você é conhecido no céu. E você não é conhecido no céu porque você vive pedindo e toda hora chega um pedido seu lá, não é isso não. Você é conhecido no céu como filho de Deus em Cristo Jesus. Você é conhecido no céu. Lembra de Jó? Lembra que Deus falou sobre Jó? Olha lá meu servo Jó, como ele é fiel, como ele é íntegro. Sabe? Você também, e Jó não estava na graça. Você está na graça. Quando Deus olha do céu, Ele vê o sacrifício de Jesus sobre a sua vida. Eu falei aqui domingo. Há uma bandeira, ensanguentada cobrindo a sua vida. E esse sangue é o sangue do Filho de Deus que foi derramado na cruz. E está sobre você, e está sobre a sua casa. E a gente precisa acreditar mesmo nisso, irmãos. Senão a gente vai viver uma vida aquém daquilo que Deus nos chamou para ser. Sabe qual é o seu chamado? O seu chamado é para ser mais que vitorioso em Cristo Jesus. O seu chamado é para ser bem-aventurado em Cristo Jesus. A Bíblia está cheia de referências sobre isso. A gente só precisa apossar. A gente só precisa tomar posse disso. Sabe? Porque está aí. Porque é para a gente. É para nós. É para você. Eu disse isso domingo. É para você. É por sua causa. Chegou a sua vez. É o seu tempo. É a sua hora. E a gente sempre fica olhando para a vida do outro. Para ver o que aconteceu. O que melhorou ali. Olha para você. Olha para quem você costumava ser. E olha para quem você é hoje. Olha para o que você tinha. Olha para o que você tem hoje. Hoje você é um bem-aventurado em Cristo Jesus. Você tem salvação. Você é chamado pelo nome de Deus. Você é chamado pelo nome de Deus. Isaías diz isso. E todos quanto os verem, os outros povos, olharão e os verão e dirão: família bendita do Senhor. Esse é quem você é. Essa é a forma como você tem que ser conhecido. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. E não é porque é metido a santarrão, porque isso daí é justiça própria. É por causa do que Ele fez por mim. É por causa do que Ele fez por você. É essa graça que vem sobre nós. E ela nos leva e ela nos capacita a viver uma nova vida. E a viver uma vida agora de filho. Lembra que eu falei do filho pródigo? Ele vem correndo, ele vem com discurso. Fiz muita besteira. Fiz coisa que não devia. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho, mas me deixa ser pelo menos um escravo, um servo. Eu já vou ter onde comer, onde dormir. Foi isso que o pai aceitou? Não. A Bíblia diz que o pai vai ao encontro dele. O pai o abraça, o beija e diz: você é meu filho. Nada mudou, porque você saiu, você fez besteira. Você continua sendo meu filho. E é isso que Deus, é assim que Deus olha para a gente. Ah, você errou, então agora estou de mal contigo. Me decepcionou. Quanto tempo você vinha direitinho, agora tu me faz uma dessa? Estou decepcionado contigo. Não esperava que você fosse agir assim. Tem um monte de crente que acha que Deus faz isso. Que Deus está falando isso. Que Ele pegou Deus de surpresa. Ele decepcionou Deus. Ele frustrou Deus. Deixa eu te falar. Quando você vai e diz: Deus, eu fiz um monte de besteira, mas muito obrigada, porque o sacrifício do teu filho cobre multidão de pecado e eu já sou perdoada. Eu sinto que eu sou perdoada. Eu sinto que eu estou de volta no teu colo. Eu sinto que eu estou de volta na tua casa. Eu sinto que eu estou de volta na tua mesa. Sabe o que Ele diz para você? Nada mudou. Você continua sendo meu filho. Eu continuo te amando. Continua tendo um lugar nessa casa para você. Continua tendo um lugar na mesa para você. Você continua tendo meu nome. Você continua tendo meu nome. Filho de Deus é como você é conhecido. É como você é chamado. Irmãos, Jesus não morreu pelos anjos. Olha que privilégio nós temos. Os anjos estão constantemente diante de Deus, adorando, dizendo: santo, 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 santo. E Jesus não morreu por eles, Ele morreu por nós.
Quanto mais nós temos motivo para adorar Ele, quanto mais nós temos motivo para celebrar, quanto mais nós temos motivo para dizer: eu sou amado de Deus, Ele me ama, Ele cuida de mim, a minha vida é um manancial de água viva, flui do trono de Deus, passa por mim e abençoa vidas. Seja um abençoador, porque se a gente entender isso e se a gente assumir isso, nós vamos ser pessoas que abençoam o tempo todo. Você não precisa de aprovação humana, porque você tem o Senhor, você tem a sua palavra. E a gente já tem muita aprovação da parte do nosso Pai. Você pode dizer amém? Não por nosso merecimento, mas por o que Jesus fez. Sabe? Você é conhecido no céu. Você é conhecido, o céu fala bem de você. Deus não está impressionado com nada de errado que você fez, mas Ele vibra cada vez que você acerta, cada vez que você faz algo bom, cada vez que você acredita, cada vez que você abre o coração para deixar a palavra entrar. Há uma festa no céu, o coração de Deus se alegra e Ele vibra com isso. E Jesus diz: valeu a pena pela vida do Marcos, pela vida do Renato, valeu a pena pela vida da Sheila, valeu a pena, Pai, valeu a pena tudo que eu passei, valeu a pena. E a gente vai negligenciar isso? Claro que não. A gente vai jogar isso fora? Claro que não. Romanos 8,18 diz: nada, diga comigo, nada se compara com a glória que nos será revelada. Muito mais Deus tem para nos revelar, muito mais Deus tem para fazer. Talvez você diga para mim assim: pastora, eu tenho dificuldade em tudo isso que você está falando. É possível que tenha alguém aqui que diga: eu tenho dificuldade. Pode pegar vidrinho de azeite, por favor? Alguns. Talvez você diga: pastora, eu tenho dificuldade com isso. Quando eu vejo eu já falei, quando eu vejo eu já fiz. Eu beiro quase ao desequilíbrio, porque eu começo bem, daqui a pouco já estou gritando, já estou falando um monte de besteira, já estou... Em nome de Jesus, isso acaba hoje, na sua vida. Em nome de Jesus, você vai mudar, porque você está mudando o seu entendimento. Você está crescendo na graça e no conhecimento de quem você é em Deus. E hoje você entende que você é profeta, que a sua voz tem autoridade, que a sua boca tem autoridade, que a sua palavra tem autoridade. E você se responsabiliza a sair daqui, louvando a Deus e profetizando na vida do próximo. E profetizando na vida de pessoas. Irmãos, olha, não poupa não. Sabe por quê? Não poupa a bênção não. Porque você abençoa alguém, mas alguém vai estar abençoando você. Todo dia Deus vai levantar alguém para abençoar a sua vida. Todo dia Deus vai enviar alguém que vai dar uma palavra de ânimo para você. Tá? E se por acaso não for assim, se na sua casa, em algum lugar no trabalho, você recebe uma palavra negativa, uma palavra de crítica, uma palavra de maldição, feche os teus ouvidos para aquilo que vem de fora, que não te promove, que não te abençoa. Feche os teus ouvidos. Diga: Senhor, eu quero que os meus ouvidos estejam tapados para qualquer voz que vem de fora. Você entende que o Espírito Santo está dentro de você? Que então é de dentro que vem? Se Ele tem que falar com você, não vem de fora. Se vier uma palavra estranha de fora, fecha os teus ouvidos, tá? E se abra, deixa fluir de dentro de você, deixa fluir de dentro de você. O Espírito Santo está aí. E Ele está doido para fluir de dentro de você. E às vezes a gente fica: eu sou tímido. Eu era tímida. Agora eu falo é de Jesus. Agora eu abençoo é meu próximo. Agora eu glorifico. Agora eu adoro aquele que me salvou. Acabou a timidez. Chega de timidez. Que toda timidez caia por terra em nome de Jesus. Que a gente seja tímido para tantas outras coisas que precisamos ser, mas não na presença de Deus. A gente pode falar como Davi: não quero saber, mais ridículo eu serei, mas eu vou é dançar no poder de Deus, eu vou é cantar no poder de Deus, eu vou é vibrar no poder de Deus. Quem quiser falar que fale, irmão. Não viva sob opressão de ninguém. Você sabe o que é opressão? Vou te falar o que é opressão, inclusive espiritual. É algo que vem de fora, fazendo uma pressão contra você, tentando te intimidar, tentando te calar, tentando fazer: eu vou ficar louca, e aí a gente libera a palavra.
E se bobear, fica louco mesmo, porque está liberando, está acreditando. A opressão, ela vem de fora, tentando mudar o que está dentro. Você entende isso? É diferente de possessão demoníaca. Possessão demoníaca é algo que acontece dentro, está dentro. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela pode ficar possessa de demônio? Ela está cheia do Espírito Santo. Não tem lugar para mais nada, não tem lugar para mais ninguém. É Ele que ocupa o trono do meu coração, da minha vida. É Ele que é meu dono, Ele me tem por completo. Então não pode, mas pode ficar oprimido, porque é uma pressão que vem de fora. Sabe, uma pressão. Isso pode acontecer no trabalho, isso pode acontecer em casa, isso pode acontecer espiritualmente, isso pode acontecer quando a pessoa ajoelha para orar. E aí começam aquelas vozes, está ajoelhando, está orando, mas você não é digno, você é isso, você fez aquilo outro. É uma opressão vindo contra você. Sabe o que a gente faz com a opressão? A gente repreende ela em nome de Jesus. Olha como é fácil. Olha como é fácil. A gente repreende ela em nome de Jesus. A gente resistir o diabo na fé. E ele faz o quê? Fugirá de vós. Se por um caminho ele vem contra você, por 7 ele foge da tua presença. Ele procura rápido uma saída. Porque você clama pelo nome de Jesus. Porque você sabe quem você é. Você sabe quem é Jesus na tua vida. Você está cheia do Espírito Santo. Não tem lugar para isso. Ninguém está livre de se ver oprimido. Ninguém está livre. Mas a gente tem que resistir. Porque senão isso que está fora vai começando a mudar o que está dentro. A gente vai começando a duvidar do amor de Deus. A gente vai começando a duvidar. A gente vai começando a esfriar. Vai começando a não sei o que. Quando vê, está aí. Está com um problema sério agora na mão. Você entende? É aí que a gente acaba. Então, quando você sentir uma opressão, seja como for, clama pelo nome de Jesus, repreende, diga: eu sou autoridade em Cristo, você não vai me vencer, você não vai mudar o que está dentro de mim, você não vai mudar a certeza que eu tenho, de que eu tenho um Pai, que Ele me ama e que Ele cuida de mim. Não adianta, inferno, você vir contra mim, pois você vem contra mim, mas você vai fugir da minha presença, porque eu te repreendo em nome de Jesus. E você vai ver as coisas começarem a fluir a teu favor. Sabe, irmãos, a gente precisa usar, a gente precisa lançar mão desse instrumento, dessa ferramenta que a gente tem, que é a palavra profética, que é profetizar, que é liberar com a nossa boca, quer dizer, em nome de Jesus vai dar certo, em nome de Jesus vai acontecer, em nome de Jesus vai ficar curado, em nome de Jesus eu não sinto mais isso, em nome de Jesus esse vício não me domina mais, em nome de Jesus, sabe? E a gente vai ver acontecer. A gente pode fazer isso na nossa vida. E a gente pode fazer isso na nossa casa. A gente pode fazer isso onde Deus nos colocar. Nada acontece por acaso e nem por acontecer. Se você vê uma coisa ruim, em nome de Jesus, você repreende aquilo ali. Em nome de Jesus, você muda aquela realidade. Em nome de Jesus. Uma mãe na rua, espancando uma criança, batendo. Eu vou lá, eu vou brigar, eu vou militar com ela. Vou falar para ela do ECA. Ela está oprimida. Ela está oprimida. Quiçá endemoniada. Mas oprimida com certeza está. Muitas coisas oprimindo aquela mente. E aí a pessoa vai descontar. Quem é que está mais perto? O filho ou o marido? O cachorro leva chute. Sabe? E nós temos a palavra que vai mudar essa situação. Em nome de Jesus, esse espírito que está oprimindo essa mulher, em nome de Jesus. Sabe? E na sua presença, você é autoridade, não vai acontecer. Vai parar. Tá? Porque você é autoridade. E a palavra de vitória já foi liberada para a sua vida, já foi liberada para você. Não aceite menos do que isso. Você pode ficar de pé comigo? Não. Eu vou pedir, o pastor Pete vai cantar mais uma música. E eu vou pedir para os pastores ficarem ali, um de cada lado, e lá na porta de trás, pastor Cadu, pastora Grace, pastor Marcos, pastor Luiz. Deixa o pastor Luiz, pastor Renato. E quando você sair, você vai passar ali. Pastora, não é comigo, eu não sinto isso. Essa palavra hoje não foi para mim. Ok, amém, vá com Deus, Deus abençoe o restante da sua semana. Mas se você diz, é para mim, eu preciso. Eu percebo que eu ainda tropeço nisso. Eu percebo que ainda tem algumas coisas que
acontecem exatamente assim. Então você vai pedir uma oração ali rapidamente. Não vamos gastar muito tempo, mas a gente vai impor as mãos e vamos ungir você. E em nome de Jesus, você vai ver começar a mudar. Em nome de Jesus, você vai ver as coisas começarem a fluir. Você crê nisso? Amém? Coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa igreja. Senhor, essa igreja é tua. É a igreja que tu compraste com o teu sangue. Nós cremos na graça. Nós cremos no poder que há na graça do Senhor para tirar de nós tudo aquilo em que ainda temos errado, temos tropeçado. Nós não queremos mais, Senhor. E nós entendemos essa noite. Nós temos um Pai, o nosso Pai nos ama, e isso enche o nosso coração de fé, de saber que o Senhor cuida de nós, e isso faz com que a gente entenda que podemos liberar uma palavra de bênção na vida de pessoas, na vida da nossa família, aonde o Senhor nos plantar. E a partir de hoje nós queremos mudar essa realidade. Nós queremos que essa realidade já está sendo mudada, e que nós teremos aqui, Senhor, um exército abençoador, de pessoas para abençoarem aí fora, para liberar uma palavra de bênção, uma palavra que vai transformar a realidade de tanta gente, Pai. Nós cremos, Jesus, que onde havia caos, a partir de agora, há esperança, há mudança, há coisas boas acontecendo, porque nós vamos liberar no Teu nome. Na autoridade que há no Teu nome, nós vamos liberar uma palavra de bênção, uma palavra transformadora. E isso é para hoje, isso é para a nossa vida, isso é para esse tempo. Nós viveremos isso em nome de Jesus. E eu quero abençoar a sua vida. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma vai chegar até a tua casa. O Senhor é aquele que te basta. Ele é o teu pastor. Nada vai te faltar. Você não vai ter falta nem de paz, nem de alegria, nem de sono. Você não vai ter falta de subsistência dentro da sua casa. Em nome de Jesus, você não vai ter falta de diálogo, de comunicação. Você não vai ter falta de alegria. Toda tristeza, melancolia, ansiedade, depressão, em nome de Jesus, nós repreendemos. Saia em nome de Jesus, bata em retirada. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo que Jesus comprou com seu sangue. O Senhor é o teu escudo protetor. Você habita no esconderijo do Altíssimo. Você está à sombra do Todo-Poderoso, e ali é o teu lugar de descanso. Você que recebe essa palavra, diga amém, glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Deus abençoe.